convidar você a se colocar de pés. Eu quero fazer uma leitura diferente. Quero ler um texto um pouquinho maior, mas eu não vou me demorar na mensagem em si. Eu quero que você compreenda que eu estava com esse texto no meu coração e entendo por que, sendo o dia do pastor, nós precisamos refletir um pouquinho o que isso significa nas nossas vidas, né? Como foi dito, pastor Jesus está sobre todos. Salmo 136. Como o Salmo expressa canção, poesia, eu entendo que aqui o compositor desse Salmo, ele pensou em fazer com que a igreja respondesse. Os cantores, que a Bíblia chama de cantor-mor, cantor principal, ele faria uma canção, né, uma frase, e a igreja responderia. Então, eu vou pedir você que responda, e a resposta é sempre a mesma, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu vou ler a primeira parte dos versículos, dos versos, e você lê a segunda, e assim a gente vai orar. Salmo 136, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luzeiros. Fez o sol para presidir o dia. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles. Ele os tirou com a mão poderosa e o braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez Israel passar pelo meio dele. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que matou reis poderosos. E tirou a vida de reis famosos. Matou Seom, rei dos amorreus. E matou Og, rei de Bazã. E deu a terra deles em herança. Em herança a Israel, seu servo. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te louvamos e te agradecemos pela sua misericórdia, pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã. Obrigado porque vencemos mais uma vez, prevalecemos contra o inimigo de nossas almas e chegamos à tua casa. Aqui queremos ser instruídos, restaurados e alegremente nos enchermos da tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e que todos que concordam digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Uma leitura diferente, né, da que estamos acostumados e não podia ser de outra forma. E
Alguns vão dizer, pastor, olha aí as vãs repetições. Sim, os judeus eles tinham esse hábito de recitarem poemas, orações prontas, não é? Que com o passar do tempo se transformou em rezas. E eu lembro que Jesus repreendeu os judeus por isso, porque não pela repetição em si, mas ele falou que a repetição era vã, sem sentido, quando nós não colocamos para dentro, ou quando nós não mentalizamos, ou quando nós não processamos o que estamos falando, estamos lançando palavras ao vento. Nós repetimos muitas vezes aqui, pelo menos 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E de que vale, então, essas repetições? Para que a gente não se esqueça, gente. Quando você estudava nos tempos bons, né, da escola, e você errava, e o professor mandava você copiar 1000 vezes no seu caderno, você nunca mais ia se esquecer daquilo. Bons tempos de escola. Quantos pegaram esse tempo? Olha aí. Todos esses que se lembram é porque erraram bastante também, né? Não esquecem mais, nem da frase, nem do castigo. Mas a grande verdade é que, nesse momento, faz necessário essa repetição, porque a gente precisa lembrar disso. Então, eu fiz esse tipo de leitura por dois motivos. Primeiro, não daria para a gente ler um texto tão lindo como esse, parcialmente, e perder a oportunidade de glorificar a Deus. Não daria. Não é? Às vezes a gente lê um pedacinho, um trechinho de um contexto, mas esse salmo, ele há de reforçar em nós essa misericórdia que nós não podemos nos esquecer jamais. Essa é a misericórdia que precisa estar sempre na nossa mente. Só somos o que somos, só fazemos o que fazemos, porque a misericórdia de Deus está sobre nós. E aqui o salmista ele vai separando, você percebeu que na sua Bíblia separa os trechinhos, e ele coloca aqui as maravilhas que fez. Por que Deus fez os céus e a terra? Porque ele é misericordioso. Por que ele mostra o seu poder de muitas formas? Ele mata reis, ele desbarata as guerras, porque ele é misericordioso. Por que ele restaurou a terra? Porque ele é misericordioso. Por que ele se lembrou de Israel, no abatimento de Israel, nos erros de Israel? Porque ele é misericordioso. Então, na visão do salmista, ele está apresentando uma misericórdia que não pode sair de nós. Nós temos que levar esse texto ao pé da letra. Porque Deus permite determinadas situações e nós não entendemos? Porque o modo dele agir, a misericórdia dele está ainda plantada em nós. Por quê, pastor? Algumas tragédias acontecem. Bom, se você observar, o que nós devemos fazer quando algumas coisas ruins acontecem, não apenas conosco, mas com outras pessoas? Para que a gente aprenda e verifique que existe uma misericórdia ainda estendida sobre toda a terra. Preste atenção, pastor, quando nós tivemos aquele período terrível da pandemia, muitos partiram, mas você ficou para poder contar a história. E por que você ficou? Porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Mas não está sobre aqueles que partiram? Lógico que está, ele já deu o mesmo tempo. Agora, a prestação de contas é outra história. Quando um avião cai, há uma tragédia, muitos morrem, e eu fico pensando, quantos ali se encontraram com Deus e quantos vão experimentar as trevas eternas? Eu fico pensando nessas coisas porque o que mais nos importa é saber se nós estamos evidentemente afiados com Deus. Então, o segundo motivo da gente ter feito essa leitura tão extensa é que nós temos que ter na memória algo que a gente precisa se acostumar facilmente. Só somos o que somos e só temos o que temos porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. E os judeus têm esse modo de pensar, né, de escrever para sempre. Eles pensam nessa misericórdia, lógico, estendida. Constantemente a gente vai se referir, eu vou ler daqui a pouquinho um outro texto, que fala da bondade e da misericórdia. Bondade e misericórdia sobre nós. Não são poucos aqueles que têm se esquecido disso, e por isso, por esse esquecimento que não deveria nunca acontecer, faz com que essas pessoas se afastem de Deus com mais facilidade, principalmente quando enfrentam suas dificuldades. Elas se esquecem da bondade, de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus já mostrou, de tudo que Deus já providenciou. Se esquecem com facilidade.
E aí se afastam de Deus. Olha, por que Deus não curou-me quando eu estava adoentado? Por que Deus levou meu parente? Por que essa tragédia aconteceu? Por que eu perdi minha casa? Por que eu perdi meu emprego? Cadê Deus? Quando nós nos esquecemos da bondade e da misericórdia do Senhor, nós não aprendemos. Nós apenas focamos no sofrimento e aí sofremos mais ainda. Deveríamos aproveitar o momento mau para entender o momento bom de Deus, que é eterno. Segundo o salmista, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Esse é o modo de agir de Deus. Aqui deve estar a nossa firmeza de fé, que nós temos um Deus bom, misericordioso, e se juntarmos bondade e misericórdia, nós podemos fazer uma equação e o resultado vai ser graça de Deus. Graça esta que nós fomos aprender através de Jesus. Porque se dependêssemos das explicações dos hebreus, dos judeus, de Israel, da lei, nós não entenderíamos até hoje. Hoje muitos não entendem porque não querem entender. Hoje muitos não estão debaixo da graça porque querem continuar debaixo da lei. Quando eu vejo essas coisas, aqui foi falado de privilégio, nossa igreja é privilegiada por ter pastores que se preocupam. Eu, e posso responder pelo pastor Pedro Paulo, somos privilegiados por ter uma igreja que vê em isso, uma igreja que vê, que identifica essa responsabilidade diante de um mundo tão confuso. Há determinados lugares que eu entro e eu pergunto se eu estou entrando numa igreja cristã ou numa igreja de judeu. Procuro a cruz e não acho. Eu acho a estrela de Davi, eu acho a arca da aliança, eu acho candelabros. Certa vez eu entrei numa igreja que tinha muitos símbolos judaicos, né? E eu perguntei ao pastor, eu fui convidado a ministrar uma palavra, e eu preguei uma palavra, como eu sempre prego, em qualquer lugar, direcionado por Deus, independente do lugar e da quantidade de pessoas. Então, ministrei uma palavra muito enfática para se libertarem um pouco da simbologia. Terminou o culto, eu perguntei ao pastor, pastor, qual o significado daquele candelabro? E ele disse, pastor, aquilo ali representa Jesus no Apocalipse, segurando a estrela ou o candelabro de 7 pontas. E eu disse para ele, mas esse candelabro que o senhor tem na sua igreja tem 9 pontas. Por que será? Existe uma diferença grande entre uma menorá e uma hanukiá. Coisas que os judeus entendem, que nós muitas vezes não entendemos e nem somos obrigados a entender. Mas nós temos que saber o que estamos fazendo. Quando alguém usa uma camisa com um símbolo, você tem que saber o que significa o símbolo. Quando alguém faz uma opção de tatuar no corpo um símbolo, ele tem que saber o que significa aquilo. Quando nós pensamos em determinadas coisas para defender, nós temos que saber o que significa. Eu sei o que significa a cruz. Eu sei. E eu procuro valorizar a cada dia que passa. Veja bem, nós estamos falando de bondade e misericórdia que representam, como eu disse, a graça. Podemos dar mais um sentido para a palavra graça. Normalmente é traduzido como favor e merecido, favor que nós não merecemos. Mas eu queria acrescentar mais um entendimento. Graça é o resultado da bondade e da misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, porque Deus é bom e misericordioso. Você pode dizer amém por isso? Bondade e misericórdia são 2 atributos de Deus, que nós, de uma forma muito simples, copiamos ou tentamos copiar. Nós temos uma noção do que é uma pessoa ser boa, uma pessoa misericordiosa, mas isso precisa estar muito mais presente em nós, muito mais entendido em nós. Nós podemos ter a bondade, por exemplo, de uma forma simples para você entender, oferecida numa ação, mas o ideal é que a gente tenha bondade também numa reação. A bondade de Deus está voltada tanto para a ação quanto para a reação. O que seria isso? Quando eu quero fazer o bem, quando eu compro uma cesta básica, como eu compro uma quentinha e vou doar uma família, uma pessoa necessitada. Isso é uma bondade feita pela ação. Mas quando eu chego lá, eu sou rejeitado, eu sou cuspido, me colocam para fora. Se eu não agir com a mesma bondade, eu estou perdendo a oportunidade de imitar Deus numa bondade absoluta. Porque a bondade envolve ação e reação.
Jesus ensinou, se te derem de um lado da face, ele disse para revidar, foi isso que ele fez? Não, o que ele ensinou? Deem, a gente tem dificuldade de repetir porque a gente não gosta de praticar isso, né? Deem o outro lado. Quem é bom vai entender isso. Quem ainda não entendeu sobre a bondade de Deus, vai continuar tendo dificuldade. E todos nós temos. Eu me incluo. É fácil, pastor, ser criticado e continuar amando a pessoa? É fácil ser furtado do bem que você trabalhou e dizer que ama o ladrão? Não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil pegar a cruz e segui-lo. Mas ele disse que nós conseguiríamos, se nós estivéssemos sempre focados nele. O que Cristo fez? Ele fez o que já... Ele chancelou, sabe? A palavra chancelar é carimbar, é autenticar. Ele chancelou a graça que já havia, só que os judeus não entendiam. Então ele trouxe a leitura do Evangelho, ele trouxe o seu testemunho, o seu modo de sacrifício, para que todos que o seguissem não precisassem conhecer a lei. Estariam debaixo da lei até o momento que eles entendessem sobre a graça. É o que nós fazemos. Hoje nós precisamos entender mais da lei dos homens, para não cometermos crimes, mas no mundo espiritual nós precisamos estar entendendo mais sobre a graça. E não pense que é fácil. Alguém vai dizer, pastor, mas conhecer a lei dos judeus, assim como conhecer as nossas leis, é tão difícil? Pode ser, mas quando você se envolve com a graça, você vai aprendendo que é um tanto quanto mais perigoso, não difícil. Se alguém fosse pego no tempo da lei, as mulheres principalmente, fossem pegas em adultério, elas podiam ser apedrejadas. Mas no tempo da graça, você não precisa cometer o adultério, basta você olhar, homem, para uma mulher com desejos impuros, você está debaixo da graça agora. Só em pensar, olha aí, você já está cometendo adultério. Vai requerer de nós o quê? Arrependimento. Graça vai significar arrependimento constante, diga amém por isso. No dicionário, a bondade, dois atributos, bondade e misericórdia. Bondade significa benevolência e desejo de fazer o bem. No caso da gente aplicar isso aqui, na característica de Deus, é incomparável, né? É desejar fazer o bem sempre. Às vezes, a justiça de Deus é implacável. Mas é uma bondade que está sempre disposta a se apresentar a todo aquele que reconhece Ele como Senhor de sua vida. Todos nós estamos debaixo dessa misericórdia atrelada a uma bondade. O Pai aqui, o Criador, ele é descrito como amoroso, justo e generoso. Tudo isso são sinônimos dessa bondade grandiosa de Deus que às vezes a gente se esquece, queridos. Só vamos lembrar dela, às vezes, na nossa necessidade, do nosso sofrimento. Senhor, me acuda, eu estou morrendo. Aí Deus vai, oferece a cura. Aí você diz, Deus é bom, mas Ele sempre foi bom. O problema é que você só deixou para reconhecer a bondade de Deus no momento da sua dificuldade, do seu sofrimento. E a misericórdia também, no dicionário, diz que é compaixão ou perdão concedido a alguém que está em uma situação de necessidade ou sofrimento. Nesse caso, estamos falando de Deus, atributos de Deus. Somos nós que estamos em constante necessidade e sofrimento. Somos nós. Nós somos dependentes de Deus para todas as coisas. Nós precisamos recorrer a Deus para respirar, para viver. Você não depende de nenhum aparelho para respirar. E se você estiver doente e alguém oferecer um aparelho, você vai depender de alguém que vá lá e ligue o aparelho. E só vai ter alguém lá para ligar o aparelho se Deus enviar. Dependemos de Deus para todas as coisas, diga amém por isso. Então não podemos nos esquecer nem da bondade e nem da misericórdia. A cruz vazia é o símbolo maior da misericórdia. Se entregar, morrer, cumprir o último sacrifício para que a gente pudesse ter vida e vida abundante, emendar isso na nossa vida eterna, olha que coisa maravilhosa. É a oportunidade que nós temos desde já de viver debaixo da graça e da misericórdia de Deus. A misericórdia, ela é tida, como
atributo essencial de Deus. Quando a gente aprende sobre Deus, não do modo que a gente aprende quando é criança, mas quando a gente começa a querer estudar no sentido de, puxa, como é que funciona o agir de Deus, né? A gente chama de teologia, mas não precisa de uma teologia. Se você for um bom leitor da palavra de Deus, você vai entender sobre Deus. E estudar sobre Deus, o modo de Deus se relacionar com a humanidade no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, isso nos mostra que é um atributo essencial de Deus. Mas além do atributo da misericórdia, Deus possui outros atributos. E um deles, que nós também não podemos nos esquecer, é da sua justiça. Tem uma frase que eu gosto muito, num dos meus livros, não sei qual deles, está escrito: aos pecadores, a misericórdia de Deus se finda quando a sua justiça é anunciada. Então, quando o salmista escreve, misericórdia do Senhor dura para sempre, esse sempre tem um limite, porque ele só pode falar daquilo que ele conhece. O escritor do Salmo 136, ele não pode falar de eternidade ainda, a menos que seja inspirado por Deus. Então ele fala do que ele conhece, ele está falando do agir de Deus no Salmo 136, de séculos e milênios e da criação e das guerras. Quando um rei mau se levanta, ele vai lá e abate. Ele faz isso porque ele é misericordioso com os que são bons. Ai, mas Deus faz, ele é Deus. Quem somos nós para questionar o agir de Deus? Quem somos nós para pensar se Deus errou ou acertou? Quem somos nós para pensar dessa maneira? Só temos essa liberdade de pensar, e alguns até se expressam assim, porque eles contam com a misericórdia de Deus. A todo momento nós estamos debaixo dessa misericórdia. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que essa palavra combina com esse dia tão gostoso, o dia do pastor. Eu gostei, viu? Amei esse negócio, dia do pastor. E olha que não foi pelo presente, não, pelo carinho, pela lembrança. Né? Hoje, quando pela manhã eu acordei, peguei o celular, no grupo de pastores, os pastores estavam dando, parabenizando uns aos outros. Eu falei, puxa, nem lembrava desse negócio, dia do pastor. Mas está certo isso? Será que é o dia certo? Tem um dia? Aí foi definido, né, na maioria das igrejas evangélicas e no nosso país, o segundo domingo do mês de junho. Então, varia a data, não é uma data específica, é como Dia das Mães, segundo domingo do mês de maio. Isso é tão bonito, isso é tão interessante fazer essa lembrança, e eu entendi como tão sincero, vindo da igreja, porque não é uma bajulação. Eu não me senti assim. Sentiu bajulado, pastor? De modo nenhum. Foi um presente muito representativo, vamos usar a camisa, vamos nos sentir bem e vamos nos lembrar do carinho dos irmãos. Não é bajulação. A gente não está aqui para receber presentes, mas o presente vai confirmar. E se na próxima vez quiserem dar uma camisa de ouro, eu só não vou usá-la. Não posso usá-la, né? Só na glória que a gente vai pisar em ouro. Aqui nada de ouro, pelo contrário. Então, não é uma bajulação. É um carinho, e esse carinho é algo que marca a gente. Nós nos sentimos amados, recebidos assim com carinho pelos irmãos. Um respeito que é muito comum. Não aconteceu nenhuma idolatria, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Uma igreja madura, uma igreja que sabe o que faz e sabe o que quer. Há muitas coisas estranhas acontecendo. E o assunto misericórdia não vai se esgotar hoje, tá? Eu estava lendo esse texto, eu fui tão mexido por Deus assim. Nós vamos começar na próxima quinta-feira, encerramos na última quinta-feira uma série de mensagens. Se você não pôde acompanhar, vai lá depois no Spotify, no YouTube, tem lá as mensagens sobre o perigo da incredulidade, são várias mensagens. E nessa quinta a gente vai continuar uma série de mensagens sobre a misericórdia. São no mínimo 7 mensagens. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia e Deus falando, isso aqui é para o dia tal, isso aqui é para o dia tal. Bom, então Ele me garantiu pelo menos 7 semanas de vida. Diga glória a Deus. É porque Ele que falou que eu ia pregar, então eu confiei, eu estou confiando, pelo menos mais 7. Se Ele quiser me dar 70, 7.000, eu vou estar à disposição. Mas vamos falar, só para você entender, o assunto misericórdia não é tão simples. Nós temos na Bíblia misericórdia por anseio, por promessa, por aliança, por condicionamento, por justiça, por vontade soberana, e temos como Deus nos ensina a atrair a misericórdia dele.
Pastor? Você vai ter que vir às quintas-feiras para você entender, ou depois acompanhar aí nos canais da igreja. Mas precisamos saber sobre isso, irmãos. Não é só estar debaixo da misericórdia. Eu acordei pela manhã porque a misericórdia de Deus me despertou. Eu consegui chegar à igreja porque a misericórdia de Deus me conduziu até aqui. E se eu planejo voltar à noite, é porque a misericórdia de Deus vai estar sobre mim. Todos estarão? Não, bem provável que não. Mas você faz a opção de estar debaixo da misericórdia ou não. Entende aí como é mais complexo? Quantos não optam por estarem debaixo da misericórdia e depois tem que contar só com a bondade? E agora o que eu faço? Alcança a bondade de Deus, porque Ele é bom. Deus é bom, igreja? Salmo 23, quero ler um outro salmo com você. Você conhece esse salmo, foi cantado aqui pelas crianças, e é o salmo ideal para esse dia, é o salmo do pastor, e não é o meu salmo, o salmo do pastor Paulo, não. É o salmo do Senhor da glória, é o salmo de Jesus. Salmo 23, você que vai acompanhar, não apenas decore. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que diz aí, fechando o verso 6, bondade e misericórdia. A graça, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o todo sempre é sempre mesmo. Porque ele não está pensando só em ir à igreja. Ele está pensando em, ao fechar os olhos, ele já vai estar na casa do Senhor para sempre. Aqui é uma vida que começa imediatamente já agora. Que nós temos o privilégio, olha que palavra boa, privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Você se sente assim? Dê um glória a Deus aí. Filhos e filhas de Deus, nós somos chamados assim por Ele. Pastor, mas às vezes eu erro. Porque Ele é misericordioso, por isso você está de pé. Pastor, às vezes não importa o que aconteça. Não permita que o inimigo roube a salvação que está dentro de você. Agora, você precisa passar pelo processo da santificação, sem dúvida alguma. Então, pegando um gancho gostoso nesse Salmo 23, o Salmo do pastor, como já foi mencionado, não é apenas uma palavra hoje direcionada a mim, o pastor Pedro Paulo, a toda a igreja que se sente pastoreada por Jesus. Nós vamos ler aqui os versículos e entender um pouquinho mais que essa graça é a junção da bondade e da misericórdia. Já havia no tempo de Davi, só que não era pensado assim, né? A palavra não existia. Mas existia a palavra bondade e misericórdia sempre atrelados. Então, hoje nós vamos dizer, a graça estava sobre aquele povo e eles não entendiam isso. Esperavam passar o sofrimento ou ter anseios, é o que a gente vai falar aí no decorrer das semanas. Mas vamos procurar acertar mais do que pensar nos erros. No verso 1 nós lemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, quantas vezes nos esquecemos de verdades simples como essa? A palavra de Deus, que é pura, perfeita e agradável, é o suficiente para nós experimentarmos das coisas simples de Deus. Eu vejo pessoas preocupadas demais em se aprofundar em determinados assuntos e se esquecem de coisas simples como essa. Você é chamado filho e filha de Deus porque você tem um pastor, o pastor espiritual, não esse vosso pastor que vos fala ou qualquer outro. Você tem um pastor que está vivo eternamente, amém? Um pastor que sabe como cuidar, sabe como dirigir a sua vida. Esta é uma verdade que não pode sair dentro de você.
Nós temos com quem contar, e esse quem é com Q maiúsculo. Muitas vezes não temos como contar com o parente, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o avô, com a avó, com o pastor. Procurei o pastor não foi achado. Às vezes você pode contar com o pastor, às vezes não. Porque quem, na verdade, você deve contar sempre é com aquele que nunca falha, querido. Aquele que, independente das circunstâncias, sempre vai estar ao seu lado. Quando você comemora aniversário, sabe quem está comemorando com você? É o Deus que te deu a vida. Mas quando você acha que vai morrer, está doente, o médico deu uma notícia triste, você deve imaginar que ele continua ao seu lado e ele não abandonou você em hipótese nenhuma. Só que é uma verdade tão simples que a gente procura as coisas complexas. Como eu vou me curar? Qual o médico que vai acertar no remédio? E se a doença não tem ainda um remédio? Nós servimos ao médico dos médicos, Senhor dos senhores, aleluia! Verdade simples que nós não podemos nos esquecer para o nosso próprio bem. No verso 2, o salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja, não é porque os nossos olhos muitas vezes não contemplam os pastos verdejantes que nós não os temos. Não caia nessa, não seja enganado pelos seus olhos. Pastor, eu não estou vendo o pasto verdejante na minha vida faz tempo. Você não precisa ver. O que você precisa se lembrar é que na tua mesa não falta o pão. E por mais que hajam dias tristes, nos teus dias não faltará alegria, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus faz como lhe apraz. Não dá para você pensar em servir a um Deus e ter só alegria, só bonança, então todo mundo estaria buscando a Deus por essas coisas. Aí está um erro fatal da igreja moderna. Eu vou buscar a Deus porque eu estou desempregado. Eu vou buscar a Deus porque eu estou desempregado. Pensa no erro humano. Você quer que Deus abra uma porta? E quando você estiver nessa porta aberta, trabalhando, recebendo um bom dinheiro, você vai se lembrar de Deus? Você vai ser fiel a Deus? Você vai usar os dons e talentos que Ele lhe deu para você evangelizar pessoas que estão lá no seu trabalho? Você vai dar glória a Deus quando o patrão te der uma bronca ou vai tentar matar o patrão? Não pode. Andar com Deus e debaixo da graça de Deus vai requerer uma lembrança de que é Ele quem nos sustenta, queridos. Vai ter dias que você vai comer contrafilé. Quantos gostam de contrafilé? Oh, Jesus, aquela gordurinha. Quando você faz um churrasquinho, aquela gordurinha cai assim. É tática do churrasqueiro de rua, né? Ele bota uma carne dura e uma gordurinha para cair para dar aquele cheirinho. De longe você vem do trabalho. Que churrasco gostoso. Me dá 2. Aí leva, quase perde os dentes, dali para cá. Mas o cheiro é bom. Vai ter dia que vai ser contrafilé, irmãos. Mas tem dia que vai ser bife borboleta. Sabe por que ele leva esse nome? Porque ele é tão fino e apanha tanto que quando você bota assim, você vê o outro lado. Bife borboleta. Vende no mercado. Quando o dinheiro não dá para o contrafilé, é o borboleta mesmo. Mas não importa se você tem contrafilé ou bife borboleta, ou se tem pré-frango. Não importa. Quem sustenta você? Quem te renova? Quem te acompanha quando você está dormindo? Oh, Jesus, coisa boa. Olha o privilégio, irmãos. Trabalhamos, nos cansamos a semana toda. Pastor, domingo eu vou dormir muito, eu tenho que descansar. Eu não consigo ir ao culto pela manhã. Já ouvi isso, tá? Não consigo porque eu trabalho muito. Você não imagina como eu trabalho. Você só trabalha porque o seu Deus que te criou te dá forças. Ele não prova o homem mais do que ele possa suportar. Então é Ele que restaura as suas forças. Para quê? Para você se entregar a Ele. Aí no dia da gente se entregar a Ele, não, hoje é dia de faxina. Não, hoje é dia de fazer comida para os parentes que vão lá. Só tem domingo, pastor. Só tem domingo porque Deus te deu domingo. E tudo que Ele te dá é para Ele. Então Ele te empresta a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. E você às vezes entrega tudo para o patrão. Porque tem que pagar as contas, né, pastor? Como é que eu vou pagar as contas sem trabalhar? Eu não sei como é que funciona isso na sua cabeça. Você tem que trabalhar, até porque se você não trabalhar, você não dizima. E se você não dizimar, a igreja não subsiste. A igreja precisa desse movimento, é claro, faz parte. Mas espera aí,
Antes que você pense em trabalhar tanto e receber muito, seja grato a Deus pelo período que você nunca trabalhou e Deus enviou pai, mãe, pessoas para cuidarem de você e nunca te faltou nada. Seja grato a tudo que Deus tem feito à tua vida. Ai dos que não dão glória a Deus pelas lutas, irmãos, nem reconhecem o quanto são vencedores. No verso 3, o salmista vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E é por termos esse refrigério na alma, é que vivemos debaixo da justiça de Deus. Você não pode se esquecer disso. Isso aqui é algo muito sério, porque a gente vive um tempo que a justiça está travestida de injustiça, né? Essa palavra travestir é usar uma roupagem que não é própria para ele. Mas é um mundo cada vez mais difícil, então a justiça está travestida de injustiça. Não dá para você falar isso para um juiz quando ele for injusto com você, né? Você pleiteia uma causa, você tem certeza que vai ganhar, chega lá, o juiz na cabeça dele diz: não, você não tem direito a nada. Aí você não pode dizer para ele: ô, seu juiz, isso é um travesti. Mas ele está travestido de injustiça. Mas ele veste uma roupa de justiça. Só que é o mundo que a gente vive, irmãos. Muitas vezes nós vamos ser subjugados por essa injustiça, isso faz parte, mas é uma realidade, sabe? Eu vou pegar um gancho aqui. Pastor Pedro Paulo já dirigiu muitas igrejas. Tem uma experiência assim incomparável. E eu aprendo cada dia mais com ele, a gente conversa bastante, mas uma coisa que nós já experimentamos é a injustiça. Sempre experimentamos. Às vezes, né, esse episódio aqui é o que nos renova. Estou ansioso já para chegar o dia do pastor do ano que vem. Eu espero que muito mais irmãos estejam aqui, não para o presente ser maior, melhor, mais caro, não, para que eu veja as pessoas assim, considerando o nosso esforço. Porque a gente tem que se esforçar para ser pastor, para ser um pastor respeitado, aceitável. É um esforço, irmãos. Não pense que é fácil, não. Pastor tem aos montes, mas às vezes a gente se decepciona. Eu já me decepcionei com alguns. Mas eu nunca me afastei de Deus por culpa de ninguém. E, para dizer a verdade, eu oro para que eu nunca me afaste, porque as decepções são grandes. Eu tenho decepções com pastores, com pessoas que eu me relaciono, e com outros que eu não conheço, mas quando eu vejo falando, eu falei: Jesus, ainda bem que eu não estou nessa igreja. Porque é um escândalo após outro, sabe? Mas e com as ovelhas? Não é diferente. Ah, irmãos, às vezes é difícil. Às vezes o pastor sente... Eu às vezes estou em casa, e aí, sabe, a idade vai chegando, a gente sente dor, né? Normal, isso é normal. Já passei dos 40, acho que eu já passei de 50 também, não sei, não me lembro. Não me lembro bem. Mas quando a gente já passa dos 30, pronto, para ficar bom para todo mundo, a gente começa a sentir umas dores. Às vezes eu penso que não são dores físicas. Às vezes eu falo para a Vera assim: meu Deus, tá uma dor, uma fisgada. É voodoo, estão dando uma facada em mim. Mas quem faz voodoo para o pastor? Ovelha. Você acha que a ovelha não faz voodoo? Faz, roga praga e tudo, irmão. Não, eu encaro isso como uma fraqueza humana. Minha e de quem faz. Eu penso nessas coisas. Esse dia eu mandei uma mensagem para uma irmã e falei assim: irmãozinho, eu gosto de... Isso eu já tenho 18 anos de pastoreio, né? Estou aprendendo, estou começando a aprender. Antes eu ficava triste, irmão, eu só não bebia porque eu não bebo, mas dava vontade de ficar com o cotovelo no bar, assim, ó, nem bar eu frequento. Meu Deus, fulano me traiu, saiu da igreja. Não é porque saiu da igreja. Deixa eu dizer uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Todos vocês que estão aqui são livres. Diga glória a Deus por isso. Ninguém está amarrado a ministério, a pastor. Então, se existe uma aliança, se nós temos essa aliança, use essa aliança para o nosso bem. Quando um irmão frequenta uma outra igreja, congregando aqui, eu me sinto traído. Ué, irmão, você foi na igreja lá do fulano? Fui. O que você procura lá que não achou aqui? Pode acontecer, né? Pastor, estou procurando uma revelação. Tem gente que procura revelação. Tá bom, então você não tem que congregar aqui, porque a revelação aqui é na palavra. Vocês acreditam que essa semana eu conheci uma senhora, não congrega conosco não. Ela falou: na sua igreja aceita a revelação? Eu disse: claro. Não, porque tem igreja que proíbe. Eu falei: eu não acredito que tem igreja que proíbe revelação.
Eu sempre acreditei na revelação da palavra. Mas quando alguém diz, pastor, Deus me deu uma visão, então vamos lá no gabinete e me conta. Não, porque eu... Não, a revelação é para quem? É para a igreja toda? Então Deus está com raiva de mim, porque Ele não me revelou nada. Ou dons específicos. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo de hoje, queridos, mas eu sou de uma época em que as pessoas respeitavam a palavra acima de todas as coisas. Hoje está um tal de movimento que isso é mais importante que a palavra, o show, a música, o testemunho. A palavra é mais importante. A palavra é o que vai nos marcar, irmãos. Aí eu mandei uma mensagem e disse, alô, você que está convidando os irmãos da nossa igreja para conhecer a sua, não convida não. Não, faz o seguinte, convida para sair daqui. Porque um crente fraco, ele fica visitando as outras igrejas, ou até ele encontrar uma. Ele está enfraquecido, não é que ele é fraco, né? Ele deve ter se estressado em algum lugar, eu não vou ficar sem igreja, eu vou aqui, eu vou ali. Isso faz parte de quem está buscando um lugar para congregar. Mas estou falando de pessoas que já congregam, pessoas que têm aliança, pessoas que têm ministério. Quer uma facada maior? Alguém de ministério está hoje numa outra igreja sem que eu saiba, porque eu não vou proibir. Eu não sou dono de ninguém, eu não tenho a chave da algema, ninguém tem algema nesse lugar, diga glória a Deus. Mas é natural que, respeitando a autoridade pastoral, diga assim, pastor, eu fui convidado para um batismo, um casamento. É lógico que você vai ter que ir. São seus parentes, são seus amigos. Eu só vou ficar preocupado se você for numa religião muito estranha, né? Eu já deixei de ir em casamentos de parentes meus porque era numa religião que eu não aceitava. Um lugar subterrâneo, pensa. Onde vai ser o casamento da minha sobrinha? É no subterrâneo daquele lugar lá. Eu falei, não fui chamado para ficar indo nas trevas para festejar nada. Eu iria lá para evangelizar, mas não vão deixar eu pregar. Então, depois eu falo com ela e dou um abraço nela. Gente do meu sangue, gente. Então, eu não sou obrigado a isso. Aí eu disse, quando convidar para visitar a sua igreja, convide para sair daqui, porque é mais ético. Você fala assim, alô, fulano, sabe? Muitos estão aqui comigo há mais de 10 anos. Eu nunca recebi um visitante e digo, irmão, fica aqui, lá onde você está não é bom, não. Nunca fiz isso. E proíbo fazerem isso. Só está aqui quem se identificou com esse ministério. Você só está aqui porque você se identifica com algo que está acontecendo aqui. Você não está aqui procurando ouro, prata, bronze. Você não está aqui para procurar essas coisas. Porque você sabe que se você buscar Deus acima de tudo, todas essas coisas serão acrescentadas. Você crê nisso? Eu disse, não convida para visitar não, convida para sair de vez. Porque é tão antiético, né? E eu disse, olha, acredito que o seu pastor novo não sabe disso. Isso não é coisa de pastor, espero que não. É tão estranho essas coisas acontecerem, então porque nós somos livres. E é natural, né? Eu, na primeira igreja que eu congreguei, nós tínhamos um grupo bom, eu estava novo convertido, e aí eu fui para outra igreja. Quando eu fui, todo mundo perguntava, onde você está? Falei, eu estou numa igreja. Não, a gente quer ir lá, porque eles achavam que eu sabia qual era a igreja melhor para eles. Eu disse, não vou dizer não. Me segue. Quer me seguir, me segue. Você sabe onde eu moro, você vai olhar a hora do culto, você vai ver para onde eu estou indo. Quem sabe você vai lá e fica, mas eu fazer o papel de dizer, vamos para a minha igreja? Não, aí na mensagem eu disse, ao invés de você convidar pessoas de uma igreja para ir para outra, vai para a rua evangelizar aqueles que não têm Jesus. Tem muita gente que não tem Jesus. Isso é positivo para o reino. Por que eu estou citando isso? Porque o salmista acabou de dizer, refrigera a minha alma, e eu peço refrigério em Deus todo dia, irmãos. Tem vezes que a minha alma fica pegando fogo. Fala, ai Senhor, esse negócio de pastor não é comigo não, sabe? Você faz o bem, daqui a pouco toma uma facada, eu sinto a dor lá no sofá de casa. É alguém fazendo voodoo, irmãos, é sério. Eu não acredito nisso, mas às vezes eu começo a acreditar. Versículo 4 diz assim, ainda que eu ande, oh glória a Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todos nós andamos pelo vale da sombra da morte todos os dias. Não é o vale da morte. Escute, entenda a ilustração. Quando você está num vale, você se depara ou com alguém, ou com a sombra de alguém que está no alto. Pensa, você está no vale, o vale está vazio, ou você se encontra com esse alguém,
ou você vê uma sombra se movimentando. Então, essa sombra não significa que essa pessoa está ali. Ela provavelmente está no alto e a sombra dela é projetada lá no fundo do vale. O que o salmista está dizendo é que eu não estou me deparando literalmente com a morte, mas a sombra da morte nos rodeia todos os dias. Sim ou não? Todos os dias, irmão. Você sai de casa para vir à igreja, você está andando no mundo que é um vale. E quem está rondando a sua vida? Não é a morte, não é aquela que fica com a foice, né? Os desenhos animados, faz até o barulhinho da foice. Não é. É a sombra dela. Ela só desce ao vale se Deus liberar uma palavra. Na vida de quem? Daqueles que se submetem à vontade de Deus acima de todas as coisas. Então, para com esse negócio de temer a morte. Faça como Paulo. Morte, você está no vale, você olhou para o alto, viu a morte lá em cima, e você viu a sombra dela, continua caminhando. Vira para ela e fala, morte, onde está o seu aguilhão? Jesus Cristo venceu. Eu também vou vencê-la. Louvado seja Deus. Isso é uma firmeza de fé que nós precisamos nos agarrar a ela o tempo todo, queridos. E não importa qual seja a dificuldade. Deus já mostrou o quanto Ele é poderoso para nos fazer confiar mais nele. A questão é que às vezes a gente se esquece da bondade, da misericórdia de Deus e a gente começa a se abalar. Aí o salmista fala aí do bordão e do cajado, coisa maravilhosa, né? O bordão, na expressão do pastor, é a vara. Sabe aquela vara que quem vai levar cachorro na rua para passear ou fazer suas necessidades tem que levar uma varinha? Não é para bater no cachorro. Muitas vezes é para bater nos outros cachorros que se aproximam. Pode perguntar quem passeia com cachorro, você sabe disso. Você vai com um cachorrinho, você tem um pequenininho assim, um daqueles assim que custa 15 mil reais? Tem? Quando eu olho um cachorrinho e penso no valor dele, falo, meu Deus, se der um pisão, você está jogando fora 15 mil reais. O ratinho morre. É melhor ter um pitbull, um Rottweiler, 15 mil reais. Porque é caro esses bichinhos, né? Lindos, mas é muito frágeis. Pegou uma bactériazinha, vira-lata que é bom, irmão. Come osso, come angu. Os cachorros da minha casa só comiam angu com bofe. Era a ração dele. E não morria de qualquer jeito, não, irmão. Durava muito. Hoje você dá ração assim, golden, e quando vê o bichinho está lá estrebuchando, aí você fala, meu Deus, joguei 15 mil reais fora. Eu penso assim, tá, irmão? Mas é uma alma que se vai, né? Está perdidinho o animal. Mas por que a vara? A vara está ali não é para bater no animal, é para protegê-lo das feras que estão ao redor. Porque tem cachorro de rua que é abusado, então você pega a vara e sai de perto do meu. Quando nós nos sentimos ameaçados, mas andamos na corrente, na coleira de Deus, Ele tem uma vara para nos proteger, louvado seja o Senhor. Não é para bater em nós. Às vezes a gente pensa assim, né? A vara do pastor. Olha, eu não tenho vara. Se alguém disse, pastor, usou a vara na mensagem, eu não tenho vara. E se eu usar uma vara, vai ser para proteger você. Não vai ser para atacar você. Nunca pense assim. Então existe a imagem de uma vara aqui que é para dar disciplina aos outros que são perigosos. E o cajado? O cajado é aquele que, né, tem uma curva na ponta que é para puxar. Mas do mesmo modo a gente só recebe esse tratamento, sabe? A ovelha era puxada por aquela curva assim, mas só funciona para as ovelhas que estão próximas. Não dá para lançar o cajado uma ovelha que está a 1 quilômetro de distância. Quando o pastor fala e dá essa impressão de ciúme, pastor, não quer que eu visite outra igreja, ele é muito ciumento. Não sou ciumento não, irmãos. Eu só acho que você tem que escolher se você tem aliança aqui ou se você não quer ter aliança em lugar nenhum. Por quê? Porque na hora do sofrimento, como eu vou poder acudi-lo? Como eu vou poder lançar o cajado e puxar você? Como eu vou poder tirar carrapicho, os carrapatinhos? Como é que eu vou tratar da ferida se você não quer proximidade? Está curtindo esse ambiente de igreja à distância? Pastor, eu estava assistindo online. Já ouvi isso de uma pessoa. Olha, crente mentindo é a pior coisa do mundo, irmãos. Pastor, eu acompanhei online. Falei, irmã, tem meses que a gente não tem mais culto online. Você estava assistindo outro culto de igreja. Não, eu estava online. Online não. Online significa ao vivo. No momento, a transmissão. Não era online. Ou você assistiu um culto gravado há
meses ou anos atrás, a gente não grava mais culto, não transmite online, a gente grava, transmitir online não. Depois você pode, né? Os áudios estão lá no YouTube. Vídeo, eu não me animo não, irmãos, porque a gente pode cair no erro de achar que a gente está num programa de auditório. Já vi pastor online fazendo gracinha que nem o Chacrinha fazia. Você é da época do Chacrinha? Não precisa levantar a mão não, para ninguém saber a sua idade. Mas uma coisa é você ser filmado e você falar coisas e se animar, e olha a plateia, o mundo todo está me vendo. Se eu dependesse disso, às vezes a gente botava o culto online acontecendo e quando eu olhava lá, quantas pessoas assistiram? 2. E era justamente aqueles que estavam em casa com preguiça de vir à igreja. Culto online deveria servir para atrair pessoas que não conseguem chegar na igreja, ou estão longe, querem, né, se alimentar de alguma forma. Então, nesse versículo 4, ele está falando da proximidade. Quando ele vai falar de vara e cajado, é um alerta para a igreja que quer ser cuidada pelo pastor Jesus. E se reconhece a autoridade pastoral nos pastores dessa igreja, precisam acompanhar a autoridade pastoral dos pastores. Porque foi otorgado por Deus. Não fui eu que me defini como pastor. Não, o pastor Pedro Paulo ele veio de uma denominação que experimentou ele e depois ordenou ele a pastor. Eu, da mesma forma, cheguei na igreja e fiquei um bom tempo. De conversão já era quase 15 anos. 7 anos na mesma igreja, e um monte de gente sendo levantada a pastor. E eu dizia aí que pastor nada, eu tenho uma liberdade que pastor não tem. Eu estava muito feliz, obrigado, indo, saindo, faltando culto. Eu faltava culto, irmãos. Eu tinha um ministério, eu ia pregar em outras igrejas, eu ia cantar com meu violão. Eu estava tão feliz, igual um passarinho, né? Aí veio o bispo e falou, eu vou cortar a asa dele. Está saindo muito, vem cá, irmão. O irmão vai pastorar uma igreja em Anchieta. Eu falei, poxa, legal. O quê? Caiu a ficha. Sério, foi assim, irmãos. Quem conhece a minha história sabe que eu estava seguindo um rumo, mas que hoje, com certeza, eu não estaria mais crente. O rumo da música gospel é perigoso demais. Quem aspira a isso não sabe o que está pedindo. Porque o diabo, chamado Lúcifer, ele regia um coral celestial. E foi a expressão do louvor que fez com que ele enchesse o coração de glória e quis ser maior do que Deus. É só olhar o cenário. Dá uma olhadinha no cenário gospel que você vai ver que esse povo está assim porque não tem uma vara e um cajado para cuidar deles. Até porque eles não querem. Poucos são os que congregam. São poucos. Eu posso contar no dedo dos que eu conheço. Que não falta culto de ceia, que dá satisfação ao pastor dele em todo lugar que vai, e é famoso. Os demais, de que igreja você é? Eu nem sei, a última eu estava indo lá, às vezes eu vou aqui, não tem paradeiro mais. Verso 5, para a gente ir encerrando. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que coisa maravilhosa, sobre justiça, recompensa, anota, hein? Justiça, recompensa, cura e abundância. Diga glória a Deus. Está tudo aqui. Não podemos deixar de viver pela fé para querer ver as coisas desse mundo. Não faça isso. Não faça. Ele prepara uma mesa para servir. Se Deus quisesse trazer a ideia de vingança, eu vou me vingar de quem fez maldade. Ele dava uma forca, ele dava alguma coisa para traduzir como mal. Não, ele prepara uma mesa. O cálice, que está na ponta da mesa, a gente imagina quem paga a conta, né? É você lá. É você, recebe essa palavra? Você endinheirado pagando a conta? Até para os inimigos, diga glória a Deus. Abençoando a sua casa e tendo suficiente para também dar para aqueles que te perseguiram. Aqueles que não acreditaram em você, você está em paz com Deus. Seu cálice, na ideia do vinho, né, que o judeu gostava de um vinho, o povo que gostava de cachaça. O cálice transbordava. Quem está sentado ali? Todos, inclusive os inimigos. Porque os nossos inimigos não são os nossos inimigos. São inimigos daquele que protege você.
Os cachorros que vão atacar o seu cachorrinho não são inimigos do seu cachorrinho. Eles passam a ser o seu inimigo. Porque quem tem a vara é você, não são os cachorrinhos. Então, se você se sente perseguido, conversa com Deus. E Deus vai dizer, então deixa comigo que eu resolvo essa parada. E Deus resolve, irmãos. E quando Deus resolve, resolve do jeito dele. Esse aparato de Deus que nos mostra que a gente pode começar a viver como filhos, filhas de Deus, desde já. Não é esperar para morrer, para desfrutar, não. É experimentar uma paz que não é o dinheiro que compra. Experimentar de um mover de Deus que não é o aplauso, o sucesso desse mundo. São as coisas simples que Deus faz. Porque para onde Ele vai nos levar, a glória é só dele, tudo pertence a Ele. Verso 6, pronto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode dizer amém por isso? Você está debaixo da bondade e da misericórdia do Senhor hoje. Só os vivos experimentam isso. Está todo mundo vivo aí? Diga glória a Deus. Você reparou em alguém do seu lado que não deu glória a Deus? Sacode ele aí e vê se ele está vivo. Irmão, vai que está dormindo, você acha que está dormindo e já foi arrebatado faz tempo. Acorda aí. Todos estão vivos? Viu que já alguns acordaram, né? Estavam dormindo. O pastor não está gritando muito, o povo dorme. Irmãos, estamos aqui pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Vivos, razoavelmente saudáveis. Você não pode dizer que está doente. Você pode ter alguma coisa incomodando você, mas não te impediu de vir à casa de Deus. Doente é aquele que nem consegue se levantar. Hoje nós temos pessoas que não conseguiram vir porque talvez estejam internadas, doentes, esperando cirurgias, ou outras não conseguiram dizer para a cama, me larga, porque estão doentes na alma. Você não está doente nem na alma, nem no corpo. O que você tem aí não é nada para Deus, louvado seja o Senhor. Abraça isso como uma verdade para você, porque do contrário você não estava na casa do Pai. Vamos encerrar lendo Romanos, capítulo 8, apenas um versículo. Que diremos então, depois de tudo isso? À vista dessas coisas, o que nós vamos dizer depois de tudo que ouvimos? Você pode dizer comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você pode dar um aplauso a Ele, digno. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos dizer, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome por esta manhã gloriosa na tua presença, Pai, onde pudemos vencer o nosso cansaço, as nossas dores, o nosso desânimo, Senhor, os infortúnios desta vida que não nos impediram de chegar à Tua presença, Pai. Estamos aqui sendo restaurados por Ti, Senhor. Sim, nós precisamos da vara e do cajado do pastor Jesus sobre as nossas vidas, dia após dia, Pai, nos ensinando, nos protegendo, nos corrigindo no que for necessário, Pai. Obrigado por esta igreja, por esse ministério, pelos pastores, pelas esposas, pelos diáconos, pelos auxiliares, pelos líderes de ministério, pelos voluntários, Pai, por aqueles que já estão ansiosos por se envolverem na Tua obra. Eu oro e peço, Senhor, renova, que eles se esqueçam das tribulações que viveram lá atrás, que seja hoje algo novo sendo feito, Pai, algo novo. Tu és um Deus de surpresas boas, louvado seja o Teu nome, que seja tudo restaurado em nossas vidas, Pai. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor,
em nome de Jesus. Que esse dia de pastor seja, em primeiro lugar, dirigido ao pastor de nossas vidas, Jesus Cristo. Ele sim é perfeito. Nós ainda não.